Bom dia, igreja. Feliz sábado. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui com a igreja de Itapajé. Antes de mais nada, queria agradecer à irmã que bondosamente e carinhosamente nos fez o convite. Já vi aqui uma outra vez com a irmã Chaguinha e agora vim através da nossa querida irmã que conheci lá em São Joaquim. Irmã Nara, isso mesmo. E hoje eu vim acompanhado com a minha família. Estou aqui com a minha linda e belíssima esposa Rose, que está ali, sentadinha. No final vocês vão ouvir lá adorar o Senhor através de um louvor. Estou com os meus filhos, Débora e Davi, que também estão ali. E é fruto do nosso casamento, né? Nos nossos filhos se cumprem a profecia de Êxodo, quando é falado a respeito de Moisés, que ele nasceu bonito, né? Nasceu formoso. Os meus filhos também nasceram assim, lindos e formosos. Puxou a mãe, o pai foi pela graça. E eu queria convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho. Na verdade não é nem Evangelho, é o livro histórico, mas que já revela o Evangelho desde do seu início. Nós iremos refletir em uma pergunta, iremos meditar nessa pergunta, tentar extrair aplicações dessa pergunta. E o livro que eu queria que você pudesse abrir agora é o livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 3. Eu leio assim: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Guarde bem esta última parte do versículo 5. Depois de adorar, voltaremos. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou-as nos ombros. Levou também as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu ele. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8 e último. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Bom, na Bíblia existe mais ou menos 3.300 perguntas. Para mim, esta pergunta, onde está o cordeiro, é a terceira pergunta mais importante do Antigo Testamento. E só para mim saber se realmente tem alguém aqui que está atento, qual é a pergunta do texto? Não ouvi? Onde está o cordeiro? Voltando para a história de Abraão, no capítulo 12 nós vemos Deus fazer um chamado para Abraão, para ele sair da sua terra e ir para a terra que ele mostraria. Veja bem, Abraão não sabia para onde ir,
mas ele confiava naquele que seria a sua companhia. Ele tinha um GPS infalível. Deus conhecia o caminho e guiaria os seus passos. E eu quero já aqui destacar isso para você. Deus conhece os caminhos que você percorrerá. Deus conhece a sua vida e guiará os seus passos. Diga amém por isso. No capítulo 13, Abraão e Ló se separam. No 14, Abraão dizima ao sacerdote de paz. No capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. No 16, Abraão ele erra cedendo aos costumes de sua época. No capítulo 17, Deus reafirma a aliança e faz a promessa de que Abraão teria um filho. E Abraão ri. No capítulo 18, Deus reafirma a promessa do filho, e agora quem ri é Sara. No capítulo 19, Abraão intercede por Ló. No capítulo 20, Abraão mente na cidade de Gerar. E no capítulo 21, Sara e Abraão têm um filho, de nome Isaque, que significa riso. E agora quem ri é Deus. Porque quem ri por último, ri melhor. A pergunta permanece. E nós estamos agora no capítulo 22. E no capítulo 22, Deus faz um pedido para Abraão. Pedido esse um tanto incomum, para que este sacrificasse o seu filho. E eu entendo que a resposta de Abraão tem pelo menos dois fundamentos. Pode ter mais, mas eu quero destacar apenas dois. O primeiro fundamento é que Abraão conhecia a Deus e conhecia a sua voz. E eu pergunto a você: você conhece a Deus? Você conhece a sua voz? Se Deus chegasse para você e fizesse a você um pedido dessa natureza, o que você pensaria? É Deus? Ou é Satanás fingindo ser Deus? Essa pergunta, ela é escatologicamente importante, porque com ela nós entendemos por que Satanás nos últimos dias irá enganar tantas pessoas, fingindo ser o próprio Jesus. Cristo já havia afirmado em João 10, 27, quando é dito: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe pergunto: você conhece a voz do bom pastor? De tal forma que saiba distinguir o que ele está te pedindo daquilo que não é ele. Voltando para a história de Abraão e Isaque, queria suscitar uma pergunta. Se Isaque fosse vivo em nossos dias, chegasse aqui nesse momento e perguntasse a você: onde está o cordeiro? O que você responderia? Ele chegaria aqui, ele olharia para esse ambiente e diria: eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo aceso, eu estou vendo o altar, mas me responda: onde está o cordeiro? Ouça bem, o cutelo em nossa história, aplicando para os nossos dias, simboliza a palavra de Deus, afiada e a pronto uso, diga amém.
Eu pergunto, quantos aqui estão com o cutelo em mãos? Mostra aí o cutelo de vocês, afiado, a pronto uso. É isso aí, nós somos a igreja da palavra, nós somos a igreja do Deus vivo, que não somente conhece, mas pratica essa palavra. Diga amém? Amém. Ah, mas eu não pratiquei ainda. Pois cria vergonha na cara e passe a praticar, em nome de Jesus. A lenha simboliza o esforço, o trabalho nosso, para nós mantermos as nossas ações missionárias em dias. O fogo é o fervor, simboliza o Santo Espírito. O altar é o ambiente de culto, é a igreja. Mas, ouça bem, sem o Cordeiro, tudo isso aqui é vazio. É mera religiosidade. E religiosidade não produz salvação. Sem o Cordeiro não há perdão, não há remissão de pecados. Sem o Cordeiro, tudo isso aqui perde o sentido, perde o valor. E desculpe lhe falar isso, mas é uma verdade de alguém que nasceu em um berço cristão, em um berço adventista. O fato de você ser nominalmente adventista não lhe dá um passe para o céu. Porque sem o Cordeiro é mera religiosidade. Eu queria que você ficasse atento e entendesse. E a pergunta permanece: onde está o Cordeiro? Essa resposta, ela foi dada por ser tão importante, ela foi respondida cerca de 1850 anos depois. E quem respondeu essa pergunta foi João Batista, quando ele olha para Jesus, e isso você encontra registrado em João 1:29, quando ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, onde está então o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Foi a pergunta de Isaac, e João Batista então responde. No momento, em cima do monte, pai e filho ali estava presente no momento o cutelo, a lenha, o fogo, o altar, mas não havia o Cordeiro. E com isso, e aplicando para os nossos dias, eu lhe afirmo que não adianta você ter, ouça bem, o cutelo afiado, o altar levantado, a lenha pronta, o fogo aceso, se não tiver o Cordeiro. Se não tiver o Cordeiro. É a mesma coisa de você ver que nós temos toda a verdade, os instrumentos de pregação, a comunicação, nós temos os melhores louvores, nós temos os templos bonitos, mas você ainda se depara com alguém que está, ouça bem, com alguém que está vivendo uma vida de aparências. Por quê? Porque no coração ela não possui o Cordeiro. E esse é o pecado de Laodiceia. Não precisa você abrir, mas no versículo 20 de Apocalipse 3, lá é dito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu lhe pergunto, quem está batendo, está dentro ou fora? Não ouvi. Fora. Ou seja, a igreja de Laodiceia estava vivendo um cristianismo sem Cristo. É possível, irmão Hércules? Sim, é possível.
É possível cantar para Cristo e ele não ser honrado? É possível pregar em nome de Cristo e ele não ser honrado? É possível estar aqui e ele não ser honrado? Aliás, ele mesmo, Jesus, em Mateus 15, verso 8, ele vai dizer o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é possível, e sabe o que é pior? Pior é não perceber a ausência. A igreja de Laodiceia não percebeu a ausência do Cordeiro. Ela dizia: eu de nada preciso. Quem tem tudo, mas não tem o Cordeiro, no fim das contas não tem nada. Por isso que eu disse a vocês que não importa, temos os melhores templos, os melhores louvores, não importa se você está aqui constantemente na igreja, não perde um culto, se você não tiver um relacionamento concreto, real, autêntico com esse Cordeiro, de nada adianta. Não adianta bater ali o ponto se você não conhece. Se você não conhece a sua voz, se você não o conhece, você não caminha com Ele. Você entendeu? Grave isso. A maior tristeza que eu encontro hoje é um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, um perdão sem arrependimento e uma vida toda na igreja, mais longe de Deus. Irmãos, é muito fácil identificar o filho pródigo. Difícil é reconhecer o filho perdido dentro de casa. Por isso, em nome de Jesus, eu te pergunto: onde está o Cordeiro? No Éden, o Cordeiro, ele foi anunciado. Em Isaías, o Cordeiro, ele foi prenunciado. No santuário, o Cordeiro, ele foi prefigurado. Nos evangelhos, o Cordeiro foi revelado. No Apocalipse, o Cordeiro foi entronizado. E nos remidos, o Cordeiro foi ratificado. Amém? Não é à toa que no Apocalipse 12, versículo 11, lá é dito daquele embate entre os remidos e o dragão. No versículo 11 é dito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. O Cordeiro hoje está intercedendo por você. O Cordeiro hoje, ele está apelando a Deus por você. O Cordeiro hoje está fazendo a igreja de Itapajé um convite. Abandonem o raso, abandonem a religiosidade, a mera religiosidade, e passe a conviver comigo. Que a tua expressão de fé seja coerente com o teu coração, e que o teu coração seja coerente com a expressão de fé. Ninguém vive para sempre de aparências. Ninguém. E esse Cordeiro que está intercedendo voltará outra vez. E quando ele vier, ele vai cumprir, arrancando o mal pela raiz, a profecia que João Batista havia dito. Ele tira o pecado do mundo. E então eu te pergunto: você está com o Cordeiro ou contra o Cordeiro? A mensagem que eu queria trazer a você, ela é uma mensagem de confronto, para que você avalie isso. Como está a minha vida? Porque é muito fácil cair no conformismo e é muito fácil
cair no comodismo. Precisamos de um reavivamento da verdadeira piedade. Precisamos nascer de novo, não somente hoje, mas todos os dias. Porque, ouça bem, muitos nascem da água, mas são poucos os que nascem da água e do Espírito. E nascer do Espírito é algo constante, é diário. Foi por você, para que você estivesse aqui, para que você conhecesse esse Cordeiro que transbordou o amor em sangue. Eu queria então perguntar àqueles que nessa manhã desejam dizer: Senhor, o Senhor foi certo dia o sacrifício, e eu sou grato por isso, mas nessa manhã de sábado eu quero ser o sacrifício. Eu quero mortificar esse meu eu para que Cristo nasça em mim. E se você deseja, eu queria convidar vocês a colocarem em pé. Coloca para mim então aí, por gentileza, do começo. Oh